O primeiro debate, gente, é bem pesado, é ideologia de gênero nas escolas. O que é isso, né? Como nós podemos blindar as nossas crianças, como nós podemos agir, o que a Igreja Fonte da Vida pensa a esse respeito, não é? O que os pais podem fazer, o que é isso? Tem muita gente que nem sabe o que isso significa. Então, para falar um pouco sobre, para discutir um pouco sobre esse assunto, eu vou chamar a Bispa Edilane aqui na frente, o doutor Alessandro Lago e a esposa Lorena Lago. Vocês são presbíteros na Fonte, não são? São presbíteros aqui na Fonte, trabalham no Departamento da Família e vão estar falando aqui. E a doutora Dalva, que é psicóloga. Doutora Dalva frequentemente está no programa Vida e Você, ela é da Fonte da Vida também. Nós vamos debater aqui o assunto, por favor. Nem. Bispa Edilane. Boa noite. Vocês sentam ali, por favor. Doutora, desculpa, irmão, a doutora Dalva aqui. Amém. Em primeiro lugar, gente, quem pode me dizer o que é uma ideologia? É um conceito de ideal que é contrário à palavra do Senhor, né? Então, essa ideologia que foi criada é uma verdade, entre aspas, que foi criada para tentar encaixar na sociedade um grupo de pessoas que estão fora do contexto bíblico, fora daquilo que Deus criou e estabeleceu previamente para o homem e para a mulher. Então, ideologia, a gente poderia chamar de conjunto de ideias, não é? E segundo o dicionário, muitas vezes uma ideologia, ela é um mecanismo de dominação da sociedade, não pela força, mas pela persuasão. A ideologia de gênero não é coisa nova. A raiz dela já está nas ideias de Karl Marx, não é? Como um instrumento de dominação. E como a doutora Dalva colocou, ideologia de gênero, então, seria questão de não existe sexo biológico. Ela desconsidera. E essa teoria, ela é antiga mesmo. Qual que é o objetivo dela? É desconstruir os conceitos tradicionais da família. Então, o objetivo da ideologia de gênero é esse, é desconstruir esses conceitos tradicionais e deixa a criança numa situação de fragilidade e os pais. Por quê? Se a criança ela não sabe quem ela é, ela não constrói a identidade dela, a identidade sexual, ela não sabe se é um menino, se ela é uma menina, então o que eles sugerem? Que a pessoa, numa determinada hora da vida, ela fala, não, agora eu sou uma menina. Veja só, ou eu sou um menino, sendo que desconsiderando o sexo biológico. Imagina a confusão que isso gera na cabeça de uma pessoa. Num determinado momento, a pessoa ela fala, eu sou uma mulher ou eu sou um homem, e não foi construído no seu dia a dia. Isso causa uma confusão mental, transtornos psíquicos muito sérios. Então, nós podemos dizer que, se a criança, se ao nascer, uma pessoa não nasce homem nem mulher, e segundo a ideologia de gênero, o gênero é construído de acordo com a cultura, não é? De acordo com o meio, sociedade, né? De acordo com a sociedade. E a pessoa pode definir mais tarde o que quer ser, se um homem ou se uma mulher. Então, nós avançamos bastante aqui, não é? Porque
a palavra de Deus é bem categórica. No princípio, Deus criou criou Deus, o homem e a mulher, né? Semelhança. homem mulher. e mulher. A Bispa Edilane, ela é educadora, ela é psicopedagoga. A questão da ideologia de gênero, me parece que não entrou no Plano Nacional de Educação ainda. Boa noite a todos. Não, foi rejeitado. No estado de Goiás, né, onde nós estamos, foi rejeitado. No Não estado entrou. foi rejeitado. Ainda está em discussão, parece que ainda existe uma corrente querendo colocar no Plano Sim. Nacional da Educação. Sim. Mas não só em Goiás, mas como muitos outros estados, foi barrado, e a força, né, do Congresso, dos representantes evangélicos, é isso que eu quero dizer. Cristãos, Barrou parece isso, católicos também. católicos e evangélicos, barrou isso. Em Goiânia, eu sei de uma ou outra, eu me lembro de 2 escolas apenas que tenham, talvez, adotado o banheiro de gênero, mas a maioria não adotou. O banheiro de gênero, quer dizer, o banheiro Absurdo, né? misto, né? Misto. Eu fiquei sabendo de uma situação, né? E vou trazer essa situação para o debate, tá? Aqui nós temos um advogado, mas que são pais, né? Vocês têm quantos filhos? Um casal. Um casal, a idade deles? Ela tem 5 e ele tem 12. 5 e 12. 12. Quer dizer, um Adolescente. entrando na adolescência E a outra e a tá na outra infância ainda. bem bonitinha. A doutora Dalva também é mãe. Sou. Quantos anos tem? 32 e 27. 32, 27, mãe de adultos. A Bispa Edilane é mãe de adultas. Duas lindas moças, 24 e 20. 24 e 20, uma delas já casada, né? Então, eu fiquei sabendo de uma situação esses dias e que me machucou o coração, né? Nós comentamos numa reunião de bispas que nós tivemos, numa escola aqui em Goiânia, uma escola pública aqui em Goiânia, uma mãe foi chamada na escola. Eu não sei se foi diretora ou orientadora, eu não sei bem quem chamou a mãe. Mas a mãe foi chamada na escola para discutir o comportamento da criança, do menino de 8 anos. O comportamento da criança. E, dentre outras coisas que esta mãe ouviu, foi o seguinte: você tem que aceitar, seu filho é um homossexual. Você precisa aceitar essa criança. Se você não aceitar, futuramente ele vai cometer suicídio, vai ter... Isso aconteceu. Não foi... E não aconteceu fora do nosso estado. Isso aconteceu aqui, em Goiânia, né? E como esta mãe é uma pessoa que frequenta a Fonte da Vida e tudo, logicamente ela buscou ajuda na Igreja Fonte da Vida. Eu quero só colocar que nós não temos nada contra... deixa eu ver como eu vou colocar, né? Nós não temos nada contra a pessoa que optou, a pessoa optou pelo homossexualismo. A Bíblia nos manda amar a todos, não é? A Bíblia nos manda amar a todos. Nós não temos, nós temos problema com a opção, mas com a pessoa, não. Nós queremos receber a pessoa, amar a pessoa, e nós cremos que Deus tem um caminho para essa pessoa de libertação, de graça, de restauração. É isso que nós cremos. Assim como a nossa vida, todos nós aqui fomos tocados e restaurados por Deus. Isso. Bispa, eu até tivemos essa tarde fazendo uma reflexão, até onde, eu acho que a dúvida de muitos pais, até onde eu, pai ou mãe,
posso ir ou devo ir na influência, na gestão, no controle do meu filho. Eu acho isso. Dentro de uma escola, sim, quais os direitos Quais dos os pais, o que os pais podem fazer, não é? A gente vê, essa questão é uma questão bastante profunda, e o que a gente percebeu nos últimos anos, sem me adentrar a questões políticas, mas a gente percebeu nos últimos anos uma tendência, um movimento social e político tentando deturpar o que antes já estava previsto na Constituição. Veja só, eu trouxe um texto aqui que chama o Preâmbulo da Constituição, que é aqui aquilo que introduz o texto constitucional. Eu vou ler muito rapidamente, bispo. Fala assim: nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instruir um Estado democrático destinado a assegurar os exercícios dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República. A palavra do Senhor, quando o Constituinte colocou isso aqui para mim, ficou muito claro que o legislador infraconstitucional, ao desenvolver o texto legal, né, as leis ordinárias, as leis complementares, os códigos, o Estatuto da Criança, ele está vinculado a isso aqui. Existe uma vinculação sob a proteção de Deus. Então, o próprio poder constituinte, lá no preâmbulo, antes do primeiro versículo da Constituição Federal, ele já coloca: olha, nós estamos invocando aqui a proteção de Deus. Se estamos invocando a proteção de Deus, como vamos descumprir aquilo que a palavra nos coloca? A Carta Magna, a Carta Maior, a Constituição Federal, busca seu alicerce aonde? Na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Aí tem lá, a palavra nos ensina: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E o criou homem e mulher. Exatamente. Então, acho que aqui já ficou, está muito claro como nós temos que nos posicionar com relação a isso. Pelo menos esse é o entendimento que eu e Lorena temos com relação a isso, bispa. A lei respalda os pais numa situação como essa que eu coloquei, Bispo Edilane, eu não sei, você já teve na orientação de um colégio de renome aqui em Goiânia, né? Numa situação como essa, a lei respalda os pais? Sim, a lei respalda e os pais podem, sim, entrar com ação contra, com base no seu credo, com base naquilo que ela professa. Agora, já que o nosso debate é para levantar o pensar, que a Bispa Rúbia nos disse isso, amém, gente? Que é para levantar o pensar. Eu posso levantar um pensar aqui, Bispa Rúbia? Você me permite? Eu acho, sim, que a escola acabou, essa é a minha opinião, eu acho que a escola acabou adotando algumas práticas que não devia realmente. Religião, sexualidade, não é papel da escola discutir. Isso é papel de família, né? Eu fiquei sabendo recentemente de uma escola que quis levar uma nutricionista para medir a massa corpórea dos alunos, e eu achei ridículo. Isso não é a escola que faz. Isso daí é a família quem tem que fazer, com o pediatra, com o nutricionista. Se achar que deve. Se achar que deve. Então, a educação, a escola, acabou querendo abranger algo extracurricular que acabou virando contra ela mesma. Então, eu levo uma nutricionista, daqui a pouco tem um pai processando porque vende coxinha na cantina.
Então, infelizmente, a escola, a educação acabou querendo abranger algo que não lhe diz respeito. Pegar o papel dos pais. Né? Religião, sexualidade é papel de pai e mãe. Como nós estamos num seminário para levantar a discussão, eu quero levantar aqui um pensar. Sim, a escola pode. Ficou bem claro aqui que você pode mudar o fenótipo, mas o genótipo não muda, né? A escola pode ser processada, sim, pode, é direito dos pais e a lei está aí para garantir. Mas quem é que processa o pai pela negligência dele? Porque o ECA, como foi bem citado pelo irmão, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando nós pensamos em abuso infantil, a gente pensa em agressão física, violência física, verbal, psicológica, mas a negligência também é abuso. O ECA enquadra deixar de ensinar a negligência como abuso. Então, já que estamos num seminário para pensar, vamos pensar um pouquinho, eu também sou mãe, vamos pensar um pouquinho, será que eu preciso, como mãe, como pai, ficar tão preocupado com o que está lá fora? Ou eu tenho que começar a me preocupar um pouco mais com a ausência que está, muitas vezes, por dentro de casa? Dentro de casa. Porque eu não acredito que seja uma ideologia que vai desviar meu filho. Se ele tiver pai e mãe presentes, se ele tiver uma educação no caminho, ensinar a criança no caminho, eu estou falando agora como mãe e como professora também. Então, claro que, por princípios, nós somos da fé evangélica, amém, queridos? Amém. E, por princípio, nós somos contra tudo isso, não estou defendendo, mas eu estou querendo levantar também um pensar, que preocupação exacerbada é essa toda, que muitas vezes nós temos esse medo todo, do que está sendo ensinado lá na escola. Eu preciso primeiro começar a pensar na ausência que está dentro, Bispa Rúbia, porque muitas vezes a criança ela está sendo negligenciada nesse ensino, viu, papai e mamãe? Seu filho vai para o banheiro, no shopping, e você está fazendo o quê? Olhando na rede social, olhando o celular? Rapidamente, Bispa Rúbia, um dia desses, nós estávamos almoçando, eu e meu esposo, no Flamboyant, que todo mundo conhece, e eu vi um catatauzinho, não tinha mais de 3 anos. Pela coordenação motora e lateralidade dele, ele não tinha mais de 3 anos. E ele estava solto, zigue-zagueando pelas mesas do shopping. O alerta já acendeu, eu fiquei a observar, meu marido também. Fim de história. Nós pegamos a criança, lembra disso? Nós pegamos a criança na escada rolante. A criança estava descendo na escada rolante. Te garanto que se passaram 3 minutos. A criança zigue-zagueando sozinha. E nós catamos essa criança no colo na escada rolante. Dali a pouco chega um pai correndo e gritando: "Oh, meu filho, meu filho, meu filho. Oh, obrigado, eu estava no cinema quando eu vi o menino." Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, eu acho, sim, que nós... Claro, nós somos evangélicos, nós temos o princípio da palavra. Eu não vou aceitar ideologia de gênero, mas eu também não vou aceitar o tráfico de drogas. Eu também não vou aceitar a pornografia. Eu também não vou aceitar meu filho ser um mentiroso, uma pessoa sem ética, sem moral e sem conduta. E isso, papai e mamãe, quem ensina não é escola, é pai e mãe. E hoje em dia os pais querem deixar a educação para a escola, né? A gente escola não isso, educa. até em reunião de pais mesmo, escola vai, informa. Né? Quem educa é pai e mãe. E igreja. Essa transferência é que está o problema. A igreja, a Bispa Rúbia acabou de falar, me corrija se eu estiver errada, nós daremos continuidade àquilo que você faz em casa. É verdade. Amém? E isso também, a ideologia de gênero, ela tem como objetivo fazer com que o Estado assuma a responsabilidade da educação dos filhos, ensinar princípios, valores, éticas, independente
da opinião do pai ou não. No momento em que essa ideologia ela foi introduzida nas escolas, então, se isso se tornar possível, porque até agora a sociedade reagiu, tanto aí rejeitou, isso não está mesmo no plano de educação. Então, se os pais aceitassem, daqui a uns tempos, as crianças, isso seria normal para elas, porque o Estado assumiria e os pais perderiam a capacidade, o poder da educação. Agora, só retomando o caso que a bispa trouxe dessa criança de 8 anos, nessa idade, 8 anos, a criança está em formação, as funções cognitivas de atenção, memória, percepção, a questão da identidade dela, tudo está em formação. Essa criança, muitas vezes, isso gera uma confusão. Ela não sabe se é menino ou se é uma menina, mas porque ela está ainda se desenvolvendo. Tem alguns países que adotaram até mesmo a ideologia de gênero e já começaram com os bloqueadores da adolescência. Então, o que é isso? O menino, nessa confusão, ele já poderia tomar os hormônios, no caso. Se ele é uma menina e pensa como menino e quer ser um menino, então ele ia tomar a testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. E o que acontece? E foi feito também pesquisas que os meninos, 98%, depois que passaram da fase da adolescência, se reconheceram com seu sexo biológico, ou seja, conseguiram identificar sua identidade sexual. E as meninas, mais de 80% também, passando essa fase da adolescência, elas conseguiram identificar o seu sexo biológico. Ou seja, isso pode acontecer em qualquer família, uma criança falar, o que eu sou? Eu sou um menino, eu sou uma menina, porque hoje, até mesmo a questão das roupas, né? Tem a questão, os meninos vestem roupa de meninas, rosa, né? Que até algum tempo era tudo muito definido. Então, a partir de agora, que os meninos eles podem brincar com brinquedos que eram até algum tempo considerados só como de menina, muitas vezes, nessa convivência, isso gera algum tipo de confusão. Mas, se os pais tiverem orientação, conseguirem conversar e mostrando para a criança e definindo, ela pode não passar por essa confusão mental, porque isso traz muito prejuízo psíquico para a criança. Muitas vezes eles se deprimem, eles ficam frustrados, muitos querem se matar, muitas vezes chegam no consultório, adolescente fala assim, doutor, eu quero morrer, eu não sei quem eu sou, eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher, o que eu sou? Confusão. Aquela confusão terrível. E a criança e o adolescente, eles sofrem com isso, porque eles não dão conta de identificar qual que é o meu sexo, quem eu sou. Então, isso é muito ruim. Por isso que os pais devem ter o diálogo, orientar, conversar na questão da saúde psíquica da pessoa, tanto da criança quanto do adolescente. Por isso que é importante a convivência dos pais, igual a Bispa Edilane falou, né? O pai e a mãe deixam a escola educar, deixa a criança solta, aí o menino fica sozinho, fica só na internet, fica só verdade. nesse mundão solto aí. Há poucos tempos, eu estava num programa de TV, ao vivo, e veio uma pergunta dessa forma. É uma adolescente perguntando como que ela ia saber se ela era homossexual ou se ela era heterossexual. Ela estava totalmente confusa. A pessoa que estava do meu lado falou assim, experimentando, você beija homem, você beija mulher, até uma hora você vai conseguir saber quem você é. Na televisão, a gente tem aquele tempinho, eu fiquei lá assim com o dedo, né? Eu falei, eu não posso permitir que isso siga adiante, essa menina vai ficar com uma confusão terrível. Então, imagina, você experimentar, beija menino, para depois você descobrir quem você é, isso pode causar um trauma terrível na vida do adolescente, na vida da criança, na vida da pessoa, e muitas vezes esses traumas são até irreversíveis na vida da pessoa. Além de não ser uma coerência, não é? Uma sabedoria, alguma coisa bíblica, não é bíblico isso. E não é coerente e não é saudável para a pessoa. Saudável, né? Posso fazer um adendo? Por favor. Por exemplo, papai, mamãe, a gente em escola precisa ter o diálogo aberto com a criança. Você em casa, mais ainda. Então, por exemplo, a criança
Até uma certa idade, ela ainda vai te perguntar, tá? Passou de certa idade, ela não precisa te perguntar, mas não que ela descobre sozinha. Mas até uma certa idade, ela vai te perguntar. Falando sobre diálogo, que a psicóloga acabou de dizer, olha só, Bispa Rúbia, isso a gente ouve criança falar. Eu perguntei para minha mãe, tia, o que era beijo gay. Sabe o que a minha mãe disse? Cala a boca, menino, isso é do diabo. Que horror! Sangue de Jesus tem poder. Você conversou com seu filho? Você sabe por que criança falsifica a assinatura de pai na escola? É o que a gente mais pega. Você sabe por que ele falsifica a nota da prova? Né, Bispa Wanda? Né, Bispa Wanda, concorda comigo, sim ou não? A gente não pega isso? Você sabe por que falsifica a nota? Porque a primeira vez que ele chegou com uma nota baixa para você, você fez um escarcéu tão grande, um escândalo tão grande, que ele ficou com medo de você. Então, muitas vezes, eu volto a dizer, eu não estou falando porque eu li, eu estou falando porque eu tenho filhos, filhas, e eu criei. Eu volto a dizer, se em casa eu sei o que eu ensino, a palavra diz que a palavra de Deus não voltará vazia. Amém. Aleluia. Amém? Amém? Então, se a minha criança, se ela pequenininha, chegou e falou alguma coisa, primeiro, papai e mamãe, você tem que saber o que ela quer saber. Nem além e nem a quem. Amém? Converse. Não tenha vergonha. Converse. É, meu filho, aonde você viu isso? É, meu filho, aonde você escutou isso? Escute ele falar. Tenha uma conversa. Explique. Se Do você, jeito que a criança pergunta, a gente tem que explicar. Exato. Agora, se você tem algum problema, papai, mãe, vó, tio responsável, com a sua sexualidade, algum problema de falar sobre isso, procure o DAI, vamos conversar, vamos resolver esse teu problema, porque você precisa ensinar. Quem ensina as crianças são os pais. A escola tenta fazer o que ela pode, só que a escola vai ensinar o que ela tem para ensinar, e às vezes não é o que você ela quer. E até algum tempo atrás, falar sobre sexualidade era muito difícil, porque é tabu, é mito, é vergonhoso. E, com isso, os pais foram ficando envergonhados. Quando a criança fazia pergunta, os pais ficavam vermelhos. Pergunta direta. Direto. Agora, desculpa, eu vou mais além. Às vezes não é vergonha de pai, não. É falta de informação. Às vezes é falta de atenção, porque o teu WhatsApp, o teu Facebook, o teu Instagram está chamando mais a sua atenção. E, além disso, também, agora que existe essa abertura para a gente falar sobre sexualidade. Porque até algum tempo era coisa que, quando se falava, era algo assim terrível, vergonhoso, existiam mitos, preconceitos. E os pais foram ficando sem as informações necessárias. Hoje que se tem essa abertura de falar, e ainda assim os pais sentem uma certa dificuldade de conversar. E como a bispa está falando, é muito importante, porque a partir de agora os pais vão pesquisar, vão se informar para poder dar uma orientação certa, né, doutora? Buscar ajuda para poder orientar os filhos. O doutor Alessandro aqui. Eu e minha esposa, a gente ministra curso de pais já há alguns anos, né, na Igreja Fonte da Vida, já tivemos no Jardim América, no Jardim Goiás, e aqui na sede também. E é espantoso. Isso que vocês estão falando, vocês não imaginam como é espantoso a dificuldade que os pais têm de falar de sexo, de sexualidade com os filhos. Tem amizade, né? Liberdade com o filho para estar falando. A falta de liberdade. Então, nós já pegamos situações de pessoas maduras, pessoas já com tempo de conhecimento da palavra, que tiveram essa dificuldade. Meus queridos, nós temos que cuidar dos nossos filhos. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. E aqui eu vou um pouquinho adiante do que a bispa colocou. A igreja tem um papel fundamental. Se a senhora me permite, Samitiba, tem uma leitura de Samitiba, tem um livro dele, que eu até trouxe aqui, e ele traz que, pais, os filhos são influenciados, sim,
pelo meio. Estou mentindo, doutora? Não. É verdade. Correto, né? Então, assim, o exame tipo fala assim, olha, a criança não sabe o que é liberdade pessoal, simplesmente faz o que tem vontade de fazer. É a inteligência que criou a civilização no meio irracional. Meus queridos, olhem, atentem para a linguagem dos filhos, atentem para a linguagem, principalmente a linguagem não versada, a linguagem corporal dos nossos filhos. A doutora está aqui, psicóloga, a igreja tem o DAI, a igreja tem toda uma estrutura, e muitas vezes as crianças estão gritando dentro das nossas casas. Eu costumo falar nos nossos cursos, né? Um grito eloquente dentro das nossas casas, e nós, pais, não estamos vendo. Isso é terrível. Amém. Amém. Eu achei muito interessante, muito pertinente a colocação. Exato. Assim, aí a igreja, eu acho que a igreja tem sim, e aí eu sou muito enfático nas minhas posições. Quem me conhece, quem já fez curso comigo, sabe disso. Eu tenho certeza que a igreja tem que se posicionar com relação à ideologia de gênero. Com você, como a bispa colocou, com você na sua casa, com seu filho de 5, de 3, de 10, de 15, de 18, de 44 anos, você tem que se colocar, se apresentar e falar com ele, para que isso não perpetue, para que isso não se contamine dentro do seu lar. Isso precisa ser feito, mas a igreja como um todo, nós temos que nos levantar. Individualmente, como igreja, temos que nos insurgir na sociedade. Veja só, eu e Lorena estávamos lá, esses dias chegamos na escola dos nossos filhos, começou desde pequeno, aí eles disseram para nós assim, olha, esse ano não vai ter mais Dia dos Pais, nem Dia das Mães. Eu falei, como é que é? Não vai ter mais Dia dos Pais, nem Dia das Mães, Dia da Família agora. Várias escolas aqui em Goiânia já estão implantando isso para tirar, né, o dia do pai, da mãe, porque fala, tem criança que não tem pai, não tem mãe, é criado por vó, outra é casal homossexual e tal, então quer implantar o dia da família. E aí, meus como queridos, é que faz, pois né, com a família? eu e Lorena falamos, olha, nós tínhamos mais os filhos da minha irmã, que estavam estudando lá, e mais os coleguinhas. Nós nos reunimos e nos apresentamos à diretoria da escola e falamos, olha, ou põe o Dia dos Pais e o Dia das Mães, ou nós vamos procurar uma Façam escola. Também o Dia da Fizeram as Família, três não também é? o Dia da Família. Dia do Pai, Dia da Mãe E o Dia da também Família. Veja o só. Dia E da eles Família. adotaram assim, fizeram as três datas. Nesse caso, eles criaram o Dia da Família, não é aquele dia para levar os avós, para levar a tia, para levar um amigo e tal. Não, a conotação do Dia da Família, eu quero deixar claro isso, era justamente para que Famílias especiais. Famílias especiais, famílias, eu não digo nem famílias especiais, É a porque a família desconstrução especial da família. ela é estabilizada. A mãe que ficou viúva, ou a mãe que ficou solteira, ou o pai que ficou viúvo ou solteiro, mas aquele pai está fazendo papel de pai e aquela mãe está fazendo papel de mãe, socialmente falando. A maioria dos problemas surge em razão do espelho que nós damos. O exemplo, né? O exemplo que nós damos. Então, corrija, nós precisamos regular. Senta com seu esposo, meu querido. A bispa Procura um falou assim, pastor, não procura é? um pastor. Procura o departamento da família, procura o DAI. Vamos fazer os cursos que a Igreja Fonte da Vida oferece. Procura aconselhamento especial, procura um psicólogo, uma psicóloga, se for o caso. Queridos, eu preciso encerrar. O assunto está muito bom, mas em função do tempo, eu preciso encerrar. Quero pedir uma salva de palmas para os nossos queridos aqui. Muito obrigada. Amém. Aleluia. Antes de terminar, vamos fazer aqui juntos uma oração? Queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Vamos fazer uma oração pelos nossos filhos, para que não haja confusão na sexualidade dos nossos filhos. Amém? Eu queria que você desse a mão para a pessoa do seu lado, se for seu esposo, sua esposa, melhor. Aleluia. Senhor, nós nos levantamos aqui como pais, mães, ó Deus, nós nos levantamos, Senhor, como cuidadores, dizendo
para trás, Satanás, em nome de Jesus. Não aceitamos dardos inflamados na nossa família, Senhor. Não aceitamos confusões malignas dentro de casa. Declaramos a sexualidade das crianças, a formação das crianças e adolescentes protegidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoamos cada família em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por esta palavra, por este programa, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com a sua família e clica aqui embaixo. Clica no sininho para você receber as notificações. Que Deus abençoe a sua vida.